Então, eu queria agradecer a Nânia, queria agradecer a todos. Na verdade, bom, sei lá, eu fiquei pensando, será que você me convidou pela estética? Não, né? Porque foi, foi a parte que eu menos coloquei lá. Eu falei que eu só não estou no zero porque eu tomo banho e lavo a cabeça. Como é que é o negócio aqui? Vai para cá, né? Tá, então, bom, como é que começa aí a minha história? A minha história, eu sou uma psicóloga normal, como pode ser normal um psicólogo, e que resolvi ir para a Itália um dia, porque eu achei que tinha que conhecer, que tinha que ir para lá, enfim. E chegando lá, trabalhando, sempre no social, sempre gostei dessa coisa, nunca quis mudar o mundo, nunca imaginei, assim, não. E casei, fiz uma coisa na minha vida que eu falo que foi o pior empreendimento da minha vida. O resto sempre foram os melhores. Eu acho que sou uma super empreendedora, mas o pior foi ter casado com o italiano. E me casei com o italiano e com esse italiano resolvi logo depois ter filhos, porque afinal de contas, né, eu estava lá com o italiano bonitão e ia ter filhos bonitões. Eu tinha aquele sonho daquela coisa da margarina, levanta de manhã, cai a margarina, vai para a escola. Eu tinha essas coisas, mas dá bom, quero ter filho e nada, né? Então, a minha química com a do bonitão não rolava. Outro ano, fiz tratamento, foi, não. Depois de 4 anos, um médico mais ou menos sano, hoje acho insano, vocês vão ver por quê, mas assim, chegou para mim e falou assim, olha, Raquel, chega, né? Para esse negócio de ficar querendo ter filho e tal. Você não vai ter, não, nem com ele, nem com outro, né? Então, assim, você é melhor parar, né? E eu tenho uma coisa na minha vida que eu não consigo ficar deprimida mais que 3 dias. Isso eu desenvolvi uma técnica, se alguém quiser. A minha depressão vai no primeiro dia, depois uma caída bem longa, depois ela sobe e eu resolvo, né? E aí eu falei, bom, não vou ter filho, fiquei mal e tal. Aí eu resolvi, falei, tá bom, vou ser mãe de um outro jeito, né? E aí eu falei, vou voltar para o Brasil e vou me juntar àquelas que são super poderosas, porque conseguem ter a barriga que eu não consigo ter, e que moram na rua, e que, na verdade, estão lá e que acabam perdendo a possibilidade de ser mãe, né? Só porque elas estão lá na rua, enfim. E eu resolvi montar a Lua Nova. Né? A Lua Nova, então, começou com essa ideia de que eu queria ser mãe, eu não queria mudar o mundo, não queria fazer nada disso. Eu só queria ser mãe, né? A maionese, a margarina, aquele negócio da manhã e tal. E o italiano não rolava. Tá, então vamos ser mãe ali dessa moçada. Então, desde o começo, eu olhava para essa meninada, né? Assim, essas meninas, essas que vocês veem na rua, às vezes levantam o vidro, ou que de repente ela fala, puxa ali, né? Olha lá, né? Já está na rua, ainda fica transando, ainda fica tendo mais filhos. Pô, essas para mim eram o máximo, entendeu? Eu olhava assim com o olhar e falava, as deusas, entendeu? Porque tinha uma barriga que eu não tinha. Então, enfim, eu falei, vou fazer o quê? Vou me juntar com essa moçada, né? E vou ser mãe, todo mundo junto, né? E resolvi fazer a Lua Nova, e a Lua Nova ela só tinha essa intenção. Então, no começo, a ideia era assim, vou pegar mães e filhos, convenci, não o italiano meu, que era meio pobretão, era bonitão, mas pobretão. Aí vai aparecer na internet, né? E comecei um outro italiano, que era meu chefe. Vocês sabem que italiano é uma coisa assim, meio complicada, eles são super autocentrados, eles se acham o máximo. Então eu cheguei para o meu chefe e falei para ele, olha, é o seguinte, você é a única pessoa que pode mudar a vida das meninas grávidas do Brasil, né? E ele se sentiu a única pessoa, achou, já se viu com um busto enorme, né, na Praça da Sé, e me deu um dinheiro para eu comprar uma chácara, e eu comprei, e montei a Lua Nova, então, que tinha essa ideia de fazer o trabalho com essas meninas. Então, a grande maioria das meninas são meninas que, na verdade, elas combinam muito com todo mundo, né? Com o que todo mundo falou. Quer dizer, elas são aqueles 9% das analfabetas, né? Exatamente aqueles, elas estão naquela turma. Elas são aquela turma da deficiência pela deficiência da pobreza, pela deficiência da injustiça, né? Enfim,
abuso sexual, filho de pai, droga, né? Elas também estão nos 4 ciclos ali, se a gente pudesse ter mais uns 8, já está tudo nos 8, enfim, e são bonitas, né, Nani? São bem bacanas, a Nani conhece. Aí, para vocês verem, a gente comecei com a Lua Nova, comecei com 5, e aí falei, vamos fazer um lugar que seja assim, uma mãe e um filho, né? E eu não tinha a menor noção que aqui no Brasil é uma mãe, 5 filhos, uma mãe, 3 filhos, né? Também, assim, aquela coisa, bom, a gente põe 3 berços, não sei o quê. Aí uma delas chegou, eu falei, você está em que mês, filha? Ah, 6º, tia. Ah, então tá bom. Então, no dia seguinte nasceu, não tinha berço, né? Então, a gente sempre lidando, assim, com situações interessantes e elas acabaram. Uma grande, eu acho, assim, o grande diferencial, eu acho que a grande coisa que eu fiz, na verdade, eu acho que isso é que faz com que eu não mudo o mundo, mas elas mudam e eu acabo dizendo que sou eu, enfim, é que eu nunca olhei para elas como assistidas, clientes, residentes, dependentes, doentes, né? Elas eram minhas parceiras. Então, quando eu comecei essa proposta, é bem ruim esse negócio aqui, né? Quando eu comecei essa proposta de fazer o trabalho da Lua Nova, eu nunca cheguei para elas e falei, olha, eu posso te ajudar, porque eu sou psicóloga, porque eu tenho currículos. Né? Eu falava assim, olha, é o seguinte, eu não posso ser mãe, eu quero. Você pode, não quer, porque está achando que não vai conseguir lidar com a situação. Vamos juntar aí, entendeu? Então, vamos fazer uma troca. Vocês querem ser minhas parceiras? Né? E a gente começou a trabalhar muito essa questão da parceria, e isso foi muito legal. Porque a gente começou, na parceria tem que ter troca, né? Toda parceria pressupõe uma troca. E toda troca pressupõe que eu tenho algum talento e que aquele outro também tem, né? Como é que eu vou trocar o que o outro não tem? Então, na verdade, assim, elas não entendiam muito, né? Eu falava assim, olha, qual que é o seu talento, né? Ah, dona, eu fiz assalto a mão armada. Não, você é corajosa, né? Tá bom, né? Ah, legal. Então vem aqui, vamos lá, vamos fazer e tal. Qual é o seu talento? Olha, eu sou muito mentirosa. A gente tem um grupo de teatro fantástico. Você pode, e essa parceria vai fazer a gente alavancar. E assim que foi a Lua Nova. Então, assim, eu falo, dou graças a Deus, na época eu não tinha lido ECA. Hoje eu li, né? Já se passaram 10 anos também. Mas, assim, na época eu não li ECA, não tinha 18 anos, não tinha nada. Eu queria ser mãe, né? E fui botando todo mundo lá, a da Assalto à Mão Armada, não sei o quê. E a gente foi lá meio que estabelecendo parceria com essa moçada. E aí aconteceu, né? Aí a Valquíria, né? Completamente com cara de homem, mas ela tem namorado, bacanão até. O meu é mais bonitão, mas o dela... Eu continuo casada com o italiano, tá? Aí o que acontece é que no meio dessa história, chega uma menina, no meio da Lua Nova, chega uma menina para mim, a gente já estava há 1 ano e meio, né? E fala, Raquel, muito legal, adorei e tal, agora eu vou poder ficar com meus 3 filhos, eu estava, né, que um estava adotado, a gente conseguiu e tal. Assim, muito obrigado por eu poder ter essa possibilidade dos meus filhos poderem me chamar de mãe, né? Porque, afinal de contas, esse amor de mãe ninguém pode tirar, né? Não interessa que eu sou pobre, que eu vivo na rua, que eu me prostituo. Aquele é meu filho e ele tem o direito de me chamar de mãe, eu tenho o direito de ser mãe dele, né? Só que, como a minha avó se prostituía, a minha mãe se prostituía, nós moramos num espaço estratégico ali da Avenida Bandeirantes, da Bandeirantes, até para poder ter os clientes do caminhão, taranã, já entendi que eu vou me prostituir, então, duplamente, né? E aquilo, eu falei, gente, aí entrou naquele dos 3 dias de depressão, né? Primeiro que cai, depois o segundo e tal. E aí eu falei, não dá. Falei, não é exatamente isso, né, que eu estou imaginando. E aí eu falei para ela, falei, não, mas você acha que você precisa? Como é que eu vou comprar o leite? Né? E aí eu comecei a me ligar que, na verdade, essa minha maternidade estava ficando complicadinha, né? Porque, afinal de contas, eu estava me metendo numa situação que era uma situação que eu estava mexendo com tudo e mais um pouco, né? Eu estava mexendo com educação, com pobreza, com falta de trabalho, com preconceito, enfim, com
E eu comecei, então, a procurar emprego para... Já está nos 5 minutos? Não. Eu comecei a procurar emprego para essas meninas, porque tem também uma história. Eu morei na Itália, lógico, casei com italiano, e voltei, quando eu voltei para Sorocaba, que foi onde eu nasci, porque o meu raciocínio foi esse. Eu fui muito boa aluna e eu passava cola, né? Passava cola, né? E aí, muitos dos que pegaram minha cola viraram grandes empresários. Sorocaba é uma cidade super, né? Muito industrial. Não sei se vocês conhecem. Eu falei, óbvio, né? Que eles vão se ligar, porque essa poderosa, talentosa dessas meninas, quer dizer, são mães, como que eles não vão botar elas para trabalhar, né? E eu cheguei, comecei a pedir e tal, e as pessoas falavam, me traz o currículo, né? A perversão do currículo, né? Tá bom, vamos lá fazer o currículo, né? E aí, minha filha? Eu fazia aviãozinho, né? A ótima vendedora de porta em porta, né? Ou então, sei lá, eu cuidava dos meus irmãos enquanto minha mãe se prostituía. Babysitter, né? E chegava os currículos até que eu comecei a perceber que eu ia aí. Né? Sorocaba não é uma cidade muito grande, você começa a andar e as pessoas começam a se desviar de você e você começa a falar, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a perceber que essa parceria, né, minha e delas era uma coisa muito particular. Quer dizer, eu conseguia olhar para o talento, achá-las lindas, era tudo muito maravilhoso. Quer dizer, eu conseguia olhar para elas, né, para essas coisas que elas tinham, mas assim, as pessoas não olhavam, não conseguiam olhar, e eu comecei a me irritar, né? E quase entrei na depressão, mas antes disso resolvi que nós íamos então montar uma fábrica e nós mesmos íamos ganhar dinheiro, né? Eu, psicóloga, querendo ser mãe, e elas todas com esse currículo que vocês conhecem. Topa, fizemos, arrumamos as máquinas lá, aquela coisa meio assim. Eu falei, só não pode ter pano de prato, porque também é a perversão do currículo do pano de prato, né? Pano de prato é aquela que você pinta tudo, né? A única coisa que custa barato no pano de prato é o pano, né? O resto é tudo caro e você ainda tem que vender a R$5, porque o cara fala, mas não é do social, né? E aí você gastou 25 e tem que vender a 5, é um horror. Ela, que é da empresa, sabe que assim... Eu falei, só não pode fazer pano de prato. E elas começaram a fazer umas bonecas horrorosas e eu comecei a vender as bonecas horrorosas para os meus amigos que não deram emprego para elas, né? Então eu falava, quer me ajudar? Quero. Quer leite? Não, quero que você compre aí umas bonecas. Até que elas começaram a fazer umas centopeias horríveis, porque, lógico, doação, né? Quando da ONG, você vive de doação. Então, doação não é doação, é doação, né? De malha. Então, o que você faz com malha assim? Bolinhas de algodão, né? Junta uma bolinha na outra, falta 5 minutos, e vira centopeia, né? E um dia uma filha de um amigo meu engoliu a nariz de uma centopeia, e aí era uma centopeia assassina, e eu comecei a falar que a gente ia ter que começar a mudar um pouco isso, que não dava para ficar produzindo centopeia assassina e obrigando as pessoas. E a gente começou a montar, então, geração de renda, e nesse processo eu engravidei, né? E eu engravidei, foi lindo, eu engravidei de gêmeas, elas até estavam aqui, e quando eu engravidei, a gente conseguiu, naquele ano, conseguimos falar o que era parceria. Elas me ensinavam a ser grávida, e eu falava, acho que eu tenho que achar, né? Eu tenho que fazer o que elas estão fazendo, porque, afinal de contas, elas ficaram grávidas na rua, né? Então era assim, come beterraba. Eu me matava de comer beterraba, não aguento mais ver beterraba para a minha vida, mas, enfim, foi um ano em que a gente conseguiu concretizar, elas conseguiram mostrar para mim, me ensinar, e eu consegui mostrar que essa troca, que o talento que elas tinham era um talento que podia prover não só o filho delas, como também para mim, né, e para as outras pessoas. E aí eu tenho essa frase que eu acho que assim, não dá para mudar o mundo hoje, né, e nem ser grávida, nem ser mãe, se você olha para as pessoas, pelo que falta. Geralmente a gente monta um social e aí a gente fala assim, olha, vamos ver o que você precisa, né? Aí eu te dou o que você precisa, aí você fica dependendo de mim, né? Lógico. E aí eu fico poderosa, e aí graças a Raquel, muito obrigada, Raquel. E não é essa a minha praia, então a ideia é, vamos olhar para o que você tem, não para o que falta, porque só transforma através do que tem, você não transforma através do que falta.
e a ideia é um pouco essa. Então, a gente busca o tempo inteiro descobrir habilidades. Eu tenho outras histórias mais legais para contar, mas eu tenho 5 minutos. Eu tenho umas gordinhas, elas têm uma empresa de buffet, e elas hoje têm 5 negócios que elas desenvolvem, todas elas têm o seu próprio negócio, são autossustentáveis, e a Lua Nova hoje tem um projeto de construção civil para as mulheres. A gente também buscou, né, construir. Eu fui visitar uma casa, tinha, falta 5 minutos, né? Tinha alho pendurado, banana, tal. Eu falei, nossa, que decoração alternativa, né? Ela falou, não, é que tem rato. Eu falei, rato? Aí eu falei, bom, então vamos começar a construir. Nós também vamos fazer, já fizemos tanta coisa, vamos fazer nossa casa. E a gente, a partir daí, né, começou. E o que eu digo é que a Lua Nova, na verdade, ela é um modo de ser, ela não é uma ONG, né? Ela é um modo de ser porque a gente acredita. Então, chega alguém, a gente já nem está querendo muito saber se roubou, se matou, se o pai é que engravidou, sei lá, né? O que é aí que você tem de bom para a gente começar a ampliar e fazer alguma outra coisa? Hoje a gente tem, a grande parte das meninas, elas estão disseminando a Lua Nova, e foi uma exigência, quer dizer, que a disseminação da Lua Nova fosse feita por elas mesmas, que quem sou eu para ir lá e contar para a outra como é que tem que ser feito, né? Elas estão desenvolvendo aí todo um processo de disseminação, são muito poderosas, têm um talento fantástico. E, assim, eu realmente tenho muito orgulho de ter, de participar desse movimento, né? Eu não sinto que a Lua Nova é mais uma ONG, eu acho que a Lua Nova é um movimento, a Lua Nova é um jeito de ser, e, principalmente, eu acho que a Lua Nova, ela me ajudou a entender que não precisa você ficar esperando querer mudar o mundo. Eu acho que basta você sair lá fora e falar assim, bom, ela está aqui, ele está jogado na rua, mas que talento será que ele tem, né? Porque todos nós temos. Então, a pergunta que eu deixo aí para vocês é, o que você pode fazer para estimular o talento das pessoas? Ou como é que você pode mudar o seu óculos e olhar as pessoas com talento? Muito obrigada.